Fala família, estamos aqui para mais um episódio do Arrowcast e não é qualquer episódio, nós estamos comemorando agora um mês de Arrowcast, é o nosso 5º episódio e para isso nós pensamos em uma proposta diferente. A cada 4 episódios, o 5º, nós vamos trazer um papo de família, onde vamos trazer a galera da Arrow Church para a mesa para trocar uma ideia em relação à nossa cultura, aquilo que a gente carrega como verdade. E hoje estou acompanhado do meu querido amigo e também anfitrião desse podcast, Claudinho Borges. Sentimos sua falta, Claudinho. Poxa vida, Não. Fala galera. O que você é pronunciar algo contra mim. Eu também senti. Vai falar algo contra mim. Né? Mas estou feliz de estar aqui novamente, né? E os últimos podcasts foi muito bom, viu? Foi muito bom. Espero que esse aqui seja também. É isso aí, vai ser incrível. Vai ser top. E do outro lado da mesa, temos também, né, o nosso ilustre anfitrião Salomão, junto com o nosso convidado especial da família, Paulo Gandolfo. Obrigado pelo convite. Cara, de um lado da mesa é os bateristas você vê hoje. que É verdade, né? É bateristas, Um irmão. lado de Tem que baterista e respeitar. outro lado do... Hã? Você vê que ele tá muito entusiasmado, né? Ele tá muito entusiasmado. Muito bom, muito bom. Gente, nós estamos nesse papo de família. É um papo que já costuma acontecer na mesa, né, no dia a dia, no churrasquinho. Sem os microfones. Sem os microfones, eu acho que isso aqui é legal, né? Porque, na verdade, ter o papo com microfone, ele faz muito mais sentido quando a gente já tem o papo sem microfone, né? Eu acho que é muito mais legal. Eu posso dizer, assim, que as experiências que foram bem legais aqui nos últimos 4 podcasts, né, elas foram tão legais quando a gente já tem mais afinidade, né, com as pessoas que vêm e tal. E hoje vai ser incrível esse papo. Tenho certeza, vamos lá. E aí? Paulinho, Vamos lá. seja bem-vindo Obrigado. à mesa do Arrowcast. Nós queremos trocar uma ideia, gente. Falar um pouquinho sobre a cultura daquilo que a gente carrega como família, né? A gente tava orando agora há pouco. A gente ora, viu, gente? Nós é crente. Somos uma igreja que ora. E aí a gente tava orando agora há pouco e veio no meu coração aquele texto do Salmo 68, que fala que Deus faz com que o solitário habite em família. Isso mexe muito comigo, porque olha só o que o texto fala, mano. Que Deus faz com que o solitário habite em família. Ele não fala que ele vai acrescentar o solitário a uma instituição. Não fala que vai acrescentar o solitário a uma igreja. O que é esse solitário? É alguém que não encontrou ainda a sua parte do corpo. E eu percebo que a vontade de Deus sempre foi que a gente vivesse família e fôssemos inseridos na família. E aí imagina que treta. Por quê? A gente vem pra igreja e a gente chama os irmãos de irmão, né? Tem um pai, é família, e a maioria das pessoas com um monte de problema de família tem que conviver com um monte de gente desconhecida agora e chamar de família, né? Aí a gente descobre por que tem muita gente que às vezes se fere nesse contexto, mas o quanto é a única forma, eu vejo como a única forma de ser igreja, de fato, é vivendo família. E tem aquela famosa frase: igreja não é um lugar para frequentar, mas é uma família para pertencer, né? Na verdade. Sim. E é isso que a gente tem vivido, né, mano? Todo mundo com seu jeito de ser diferente, com aquilo que carrega em Jesus e contribuindo com aquilo que o nosso Pai tá fazendo. Essa é a nossa vontade, é isso que nós queremos. E eu só tenho a agradecer a Deus por caminhar com gente tão ilustre, menos algumas pessoas. Brincadeira. Isso é ser normal, isso é ser normal. Isso é ser normal, gente. É família, cara, é família. Então... A família é essa, né? É aturar as diferenças, né? Aturar as diferenças um do outro. A gente não escolhe a família. Não escolhe. Não escolhe irmão, né? Porque o nosso pai tem muitos filhos. É verdade. Quem tem Deus como pai não pode escolher irmão. É verdade. Mas essa questão de viver em família na igreja, eu acho que é um entendimento que algumas igrejas não têm, né? Fica aquela... Às vezes a galera... E às vezes dependendo do porte da igreja. Que é difícil, assim. Todo líder quer que a sua igreja cresça, né? Cresça. E às vezes você percebe que perde um pouco dessa essência de família, né? Eu conheço, já fui em igreja, já frequentei igreja, e foi por um curto espaço de tempo, em que você ia para a igreja,
O culto começava, você adorava, chapava lá, acabava o culto, cara. Eu não sabia o nome do pessoal lá. Então, era aquela coisa. E era uma igreja que tinha uma super estrutura, tanto em louvor, quanto em recepção, quanto uma série de coisas. Mas você não sentia essa questão de família. Você não conhecia as pessoas pelo nome, então não tinha aquele pós-culto, né? A mesa, né? Que a gente fala, né? E não tinha. E Então, particularmente, nós passamos muito tempo da nossa vida, eu e o Cláudio, na mesma igreja e tendo esse pós-culto, né? Durante culto e pós-culto. Sim. Então é muito estranho frequentar uma igreja, visitar uma igreja que não tem esse pós-culto. Parece que você não faz parte daquele corpo. Parece um corpo estranho. Sim. Você acaba o culto, você fica naquela expectativa. E aí, vamos pra onde? Com quem? Fazer o quê? Não tem ninguém. Uau. Vai cada um pra sua casa, pra sua tribo, ninguém se mistura. O culto precisava ser o extrato de uma cultura. Às vezes eu percebo isso. Né? O culto precisa ser o extrato de uma cultura. Tipo, não faz sentido a gente estar fazendo coisa junto se a gente não tá junto. Eu acredito muito nisso. Muito nisso. Não adianta, por exemplo, a gente estar em projetos juntos, estar cultuando junto, tá tocando aqui, a gente faz parte de todo mundo da mesma banda, né? The Melk Singers. The Melk Singers. E o logo é o melhor. O logo é a melhor parte. Exatamente. A gente faz parte da mesma banda, né? Do mesmo ministério de louvor, enfim. É algo que tá se desenvolvendo, sempre crescendo. junto ali atrapalhando um ao outro. Exatamente. Esse é o objetivo. Atrapalhando uma outra. Cada um no seu tom, no seu ritmo. Fica ali Por que choras, ó? Banda do chá. No começo chamava Inimigos do Ritmo, né? Depois mudou pra The Melk Singers. Melk Singers. Singers. E aí, é interessante porque a gente tá ali tocando junto, mas eu posso dizer pra você, os momentos mais prazerosos que a gente já teve nesses últimos meses, não foi quando a gente tava ministrando. Não foi quando a gente tava cumprindo um ofício ministerial diante da igreja. Né? Mas de verdade foi quando a gente tava rachando o bico da cara do outro, brincando, comendo a famosa pizza, né, do pessoal do 100% Original. Estamos aceitando patrocínio. Viu? Eu vou cortar isso aqui e vou mandar pra eles, que eu já pedi patrocínio, ainda não rolou. Tá? Então, só pra deixar claro aqui, estamos aguardando o patrocínio da 100% Original com as pizzas maravilhosas, porque eu acho que a gente é um dos melhores clientes de vocês. Certeza, não tenho nem dúvida. Certamente, isso é uma verdade. Porque a galera vem do outro lado da Dutra agora comprar com os meninos, né? E esse tipo de relacionamento, eu acredito que é a base. Eu tenho conversado bastante com o Salomão sobre isso, né? A gente nasceu com as aljavas. E eu tenho sentido muita falta dessa mesa frequente. Né? Até conversei com a Renata, com o Odair, porque não um aljava no formato de culto ou de célula, que é uma frase que até o Paulo Borges falou esses dias, é que a gente não pode levar a liturgia do culto para a mesa, mas a gente precisa levar a pedagogia da mesa para o culto. Nossa. É isso. Isso é muito bom. Não é, Já pensou você ministrando ali o culto com a pizza em cima do altar? Muito de Deus. Inclusive, vou aplicar domingo. Soquinho. Vou aplicar domingo. Domingo. Vou aplicar domingo. Salta os irmãos, capaz. Minha misofonia vai pra Inclusive, eu acho que a estratosfera. gente já podia começar a aplicar. Ô, cara. Então, colocar uma churrasqueira no meio do altar. Não é? Não, a gente vai ter que fazer um dia um Aerocast com o Paulinho assando Fazendo uma uma churrasqueira. carne, que é o nosso churrasqueiro oficial. Salomão, você não sabe, eu fiz uma carne, Não, não cara. quero saber, Eu fiz mano. uma carne. Você não tava, desculpa. Não tava. Não, o Paulinho é esse, né? Ele faz a carne e fica contando depois. Eu vou Mas mandar... aquela fraldinha tava incrível, cara. Vocês tinham que ver. Tá bom, deixa abaixo. Eu vou mandar uma mensagem essa aqui. questão de família pra gente que toca junto é justamente isso, né? Aquilo que você gera fora do altar vai refletir no altar, Uau. na hora que está sendo executado o louvor, né? Então, a gente que está rodeado de pessoas desprovidas de talento, de técnicas, e de repente você vê um louvor fluindo, eu me incluo, tá? Para você ficar tranquilo, né? Para você ficar tranquilo, eu sei que eu sou um dos que mais erram, mas assim, como flui, né? Sim, Porque dentro daquilo que é gerado ali fora do altar. é isso. Porque é Então, às verdadeiro, mano. É verdadeiro. Porque é verdadeiro, né? E sabendo a importância que isso traz para a igreja, não uma música tocada no tom correto, mas é o louvor trago, que é vindo direto dos céus,
passado para a igreja através dos levitas, né? Porque não são músicos, são levitas. E eu já disse para o Melk, muitas vezes eu vou começar essa frase e ele vai terminar. O louvor tem o quê, Melk? O louvor tem que curar. Ó, eu vou olhar para a câmera e vou dizer isso, ó. Vocês vão ouvir dizer que pessoas foram curadas durante o louvor. Vocês vão ouvir dizer. Amém. E pode deixar registrado esse dia. Vocês vão ouvir dizer, porque essa é uma promessa que sempre foi colocada no meu coração e eu sempre declarei isso com o Melk. Domingo sempre passado essa briga junto. Domingo passado teve cura, né? Inclusive você não estava tocando nesse dia, mas teve. Foi mesmo, mano. Um mover tremendo. Verdade, teve um mover de cura, Paulinho. Você não tava, viu? Verdade, fluiu, mano. Eu tava intercedendo. Tava na peso, né, cara? Não tinha aquele peso, né, cara? Não tinha aquele... Era o Coca-Cola. Ai, que barato. Ai, gente, olha só. O que a gente tá falando aqui sobre algo que, se a gente for perceber, nós estamos falando sobre algumas prioridades de Deus. Né? Algumas coisas que ele leva mais em conta. Porque às vezes a gente muda o foco, por exemplo, falado sobre uma grande estrutura. E as pessoas elas costumam ser reféns de grandes estruturas. Só que às vezes a grande estrutura ela acaba engessando essa realidade de família. E eu acho que o nosso cuidado como Arrow vai ser sempre esse. O de não deixar que a estrutura roube a gente da essência. Sabe, o de não deixar, não importa o que a gente estiver vivendo, né? E é algo que a gente precisa se aliançar para isso acontecer. Precisa ser algo em que a gente está comprometido entre nós aqui, e agora com todo mundo que está assistindo, de guardar o nosso coração em relação a isso, um ao outro. De lembrar que a essência sempre vai ser mais importante que a estrutura. Né? E é a estrutura que serve à essência, não a essência que serve à estrutura. Por exemplo... a essência da vida é o coração. Mas o coração tem uma estrutura, que é a caixa torácica ao redor. E a caixa torácica, ela existe por causa do coração. E não o coração por causa da caixa torácica. A estrutura protege a essência, assim como o crânio. O cérebro é vital. Eu posso quebrar a estrutura, mas não posso ferir o cérebro. Eu posso quebrar o tórax, mas não posso explodir meu coração. Porque uma coisa está guardando a outra. E isso, em relação à vida da igreja, é muito, muito poderoso. Por exemplo, se a gente transforma a igreja em uma máquina de gerar pessoas iguais. Uma máquina de gerar cópias. Uma máquina de gerar filhos. Né? Exato. Uma máquina de gerar filhos. O nosso foco talvez seja esse. Filhos, 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 filhos. Mas a gente tem aprendido mais do que nunca que uma igreja saudável não é uma igreja que gera muitos filhos. Uma igreja saudável é uma igreja que gera muitos pais. Que faz com que as pessoas aprendam a ter responsabilidade de discipulado umas com as outras. Que entenda, quem entrar aqui vai ter Cristo formado em si, porque eu vou me responsabilizar por alguém. Eu vou agarrar, eu vou pegar pra mim. Sabe? Então, hoje tem sido esse o meu desejo. Já tô aproveitando para lascar num discipulado em vocês. E mano... Venha você também para Arrow Church. E, mano, eu tô relendo um livro chamado Espiritualidade Emocionalmente Saudável, que nós já lemos, já falamos sobre esse livro diversas vezes. Você precisa mesmo. E de verdade, essa semana eu me peguei fazendo uma oração, que eu acho que é uma oração que a gente deve guardar aqui, até como família. Eu falei, Jesus, eu não quero ser uma fraude. Qual? Porque às vezes a gente se torna uma fraude. Uhum. No sentido de ministrar algo, seja adorando, seja tocando, que não é de fato aquilo que a gente está vivendo com Deus. Sim. E isso é uma oração que eu quero guardar e que a gente guarde como família. Amém. Para que tudo que flua do nosso altar seja uma verdade dentro das nossas mesas. Amém. Que a gente não fale sobre comunhão sem ter comunhão. Que a gente não fale sobre a dor do irmão sem realmente sentir a dor do irmão. Que aquilo que a gente carrega, aquilo que é a nossa mensagem, ela seja tão verdadeira a ponto de as pessoas respaldarem aquilo que a gente está vivendo. Então imagina só, numa família, eu acho que vocês já pegaram isso, quem tem irmão e tal. Às vezes você fala uma coisa, seu irmão, você tá falando isso? E que essa não seja uma realidade. Que seja tipo, o Claudinho falando algo e eu falando, mano, é verdade. Eu sei, é o processo dele, mano. Uhum. Ele venceu a parada, mano. Isso. É uma realidade, não é uma fraude. Isso. E esse é o desejo do nosso coração. Que Amém. Jesus guarde nosso coração. Por isso que eu fico muito calado, né, cara? Eu vou te fazer uma pergunta, Sala. Como tem sido? Você tem visto isso? Tenho vivido isso. E muito
E em nós, em família? Pelo sentido da responsabilidade, mano. Aham. Eu acho que é o que Jesus tem pegado comigo e eu tenho vivido isso como família. Uhum. No sentido de não ser um peso, de não ser uma obrigação. Aham. Não é uma obrigação. Você tem que ter um discípulo, você tem que discipular alguém. Isso. Não é isso. Isso. Mas é quando eu vivo em família, eu vejo um irmão, eu me responsabilizo por ele. Isso. Por amor a ele. Isso. Sabe, não é um peso. Durante muito tempo a igreja colocou muito peso sobre as pessoas. Isso. Você tem que fazer isso, você tem que ter uma quantidade, Sim. você tem que ter isso. E isso não é uma realidade aqui. Não é. A gente faz porque realmente a gente se responsabiliza, mano. É A natural, oração, né, mano? Mano, é uma oração do nosso tempo, mano. De verdade. Por tudo que Deus fez por nós, por tudo que Cristo sofreu por nós, o que nós desejamos é se responsabilizar por alguma coisa que ele tá fazendo, mano. Quando o Pai fala sobre a gente se preparar, durante muito tempo a gente falou que esse preparo, achar que esse preparo é pra gente, de alguma forma, estar preparado para aquilo que Deus vai fazer. Só que é o contrário. É como se Deus estivesse falando, se prepare, porque quando eu fazer, eu não quero que você fique de fora. E durante muito tempo a gente acreditou que a gente, de alguma forma, se a gente não fizer, Deus não vai fazer. Deixa eu te dizer algo, irmão. Deus não é dependente de você. Isso. Se você não se preparar, você vai ficar de fora daquilo que Deus está fazendo, verdade. e não o contrário. Então, Uau. se responsabilizar um pelos outros, mano, é uma Isso é marca que a muito gente louco. carrega e é aquilo que, de verdade, a gente tem que sempre cultivar essa essência, mano. Uau. E uma coisa que você falou é muito interessante. Eu olho hoje, vejo, por exemplo, na vida das pessoas que caminham com a gente, né? Eu vejo essa realidade. De a gente tem falado de coisas que tem feito efeito na nossa vida. Que tem mexido no nosso interior. Que tem, tipo, as dores e feridas têm se tornado testemunho, têm se tornado marcas. E coisas que a gente ama viver, realidades que a gente vive, têm se tornado mensagens. Né? E que a gente guarde esse lugar, né? De crescer nisso. Pra mim é muito natural. Discipulado, por exemplo. Pra mim é algo que acontece naturalmente. Eu sempre tô discipulando alguém em qualquer momento, em qualquer circunstância. É muito natural. Porque eu acho que eu herdei isso da minha avó, mano. Minha avó era o dia inteiro alguém lá na casa dela e ela mandando brasa, mano. Ela arrebentando na palavra. E pra mim isso é muito natural, acontece muito naturalmente. E eu creio que Deus está nos levando para um tempo em que essas coisas vão fazer parte do nosso dia a dia. E foi como o Salo falou, nunca vai ser algo pesado, nunca vai ser algo imposto. Mas ver Cristo sendo formado em alguém vai se tornar um prazer para nós, né, no dia a dia. E ver os dois lados da moeda é muito importante. Qual os dois lados da moeda nesse sentido? Ter participado de uma cultura na qual isso era imposto, sim. Né? Você tem que ter, você tem que fazer, mesmo sem você ter habilidade para isso. Né? Te colocar para pilotar um avião, sendo que você nunca pilotou uma bicicleta. Não, coloca lá, não, o desastre vai acontecer. Não, mas você tem que fazer. E você está num local hoje onde você é colocado, você é inserido para fazer algo, na qual foi identificado como competência, e você, não só alguém coloca isso sobre você, mas você fala, realmente, é isso mesmo que eu sei fazer, é isso mesmo que eu gosto de fazer, discipulado. Cara, eu cuido de muita gente. Eu não consigo ver uma pessoa tropeçando e sabe, não vou olhar para dar risada. A gente vai dar risada, né? Mas a gente quer cuidar. Eu acho que o melhor que rir é rir de uma Depois coisa que cair, depois que cair a gente vê. A gente cuida depois que cair. Mas, pô, todos vocês aqui me conhecem há algum tempo. Eu sou o cara que cuido. Eu me sensibilizo com as pessoas. Paizão. Eu me sensibilizo com as pessoas, sabe? Eu sinto a preocupação das pessoas. No meu trabalho, eu cuido dos meus funcionários como se fossem meus filhos. Sim. E para vários deles já disse. Falei, você para mim é um irmão, é um filho. Talvez um filho te trata como filho, como o seu pai nunca te tratou como filho. Né? Converso com você sobre profissional, sobre família, sobre Deus, como talvez nunca ninguém orientou você nesse sentido. Porque eu também não tive alguns pontos desse sentido. Mas pela falta que tive e absorvi o conhecimento durante o decorrer da vida, eu identifico que tal pessoa não tem essa sensibilidade e eu acrescento isso na vida da pessoa. Né? Eu posso não ter algo e não saber repassar, mas Deus fez com que eu pudesse aprender isso e repassar da forma correta. Eu não tive, mas essa pessoa que está comigo vai ter. E só pra concluir aqui, né? E é algo que eu já falei diversas vezes aí pra galera. Então precisa repetir. Né? Eu vou te elogiar, cara. Nessa repite. última estação, uma das palavras mais certeiras que eu tive foi através do Paulinho. Um dia comum, não era um culto, não tinha nada marcado.
Ele perguntou onde eu estava, a gente se encontrou, ele liberou algumas palavras que fizeram totalmente sentido naquele tempo. Te deu um tênis que não era seu? Me deu um tênis que não era meu, Cara, essa isso história foi do tênis é incrível, muito boa. Eu fiquei pensando, mas a gente vai falar sobre isso? Vamos, Então vamos. Então, E realmente, mano, era o que eu precisava, né? Então, eu acho melhor ele começar contando do tênis, depois eu concluo a história. E foi o seguinte, começou quando o meu pastor chamado Melk, Zedek, ele ofertou o tênis dele numa igreja. E contou isso aqui na Aerochurch. Na hora Deus tocou no meu coração que um tempo atrás eu comprei um tênis que não era meu número. Paguei caro no tênis, que eu não compraria tênis naquele valor. Luana sabe que eu não gosto de comprar coisa cara assim. É assim, né, mano? Não, é porque... Não, zoeira. do nicho. É Pra zoeira. comer, Às vezes o cara não é- Pra comer, Às vezes gente, o cara tá? tem dó Pra de comer, comprar não. um tênis, uma roupa, gastar dinheiro, mas ele não tem dó pra comida ou pra coisa de carro. Ele, mano, Não, ele tem um pode carro relação. lá que ele gastou uma fortuna. E o carro só vive encostado na garagem. É algo que tem em comum, né? É, vocês têm em comum, né? Cara, Eu parei de comprar quando quando chegou nos 60 mil, mas eu parei. 60 mil reais num Gol 93. Meu Deus. Então, quando o Melk contou isso aqui na igreja, eu lembrei e falei, poxa, eu comprei um tênis que não é meu número, que não é o meu estilo de tênis, paguei caro no tênis, e depois eu entendi que aquele tênis não era pra mim realmente. Quando eu comprei, não era pra mim. Depois de alguns meses que eu tinha comprado aquele tênis, eu tinha usado acho que 2 ou 3 vezes. E Deus falou assim, agora você oferta esse tênis. Aí eu cheguei e falei, Melk, que número você calça? Que número você calça, Melk? 41. Quem quiser ofertar na vida do Melk, ele calça 41. E Caixa postal. eu disse, poxa, eu calço 39. Alguns tênis 40, alguns até 38. Depende do pé que eu coloco, porque um pé é menor que o outro. E falei, então, não é pra dar pro Melk. Piada meio pronta pra você. Falei, não é pra dar pro Melk, não é o número dele. E fiquei nessa. E o nosso amigo Salomão pediu pra Deus um tênis. Salomão, que número você calça? É, meu número. O tênis é pra ele. E top. Marquei com o Salomão, vamos conversar, bater um papo, tem um tempo de qualidade, porque apesar dele ser feinho assim, eu gosto dele, né? E vamos bater um papo. Encontrei com ele no meio do caminho, batendo um papo, tal, fomos na casa do Cláudio, ficamos conversando. Jantamos na casa do Cláudio. Jantamos na casa do Cláudio, sem ser convidados, né? Nós Foi um não convidamos. transtorno assim muito grande. Mas, Vai fazer o quê, né? Fora as- tava lá Tava tava lá. lá. A gente ia jantar até sem você lá. e a comida tava pronta. Eu falei, não tem como correr. Não deu tempo de esconder no micro-ondas, né? Não deu. E batemos esse papo e comecei a entregar algumas coisas pra ele, que Deus tocou no meu coração. Também ofertei o tênis pra ele, porque ele tinha pedido um tênis pra Deus e tal. Mas o tênis, na verdade, foi simbolizou naquele momento algo que fizesse com que eu me encontrasse com ele, porque eu queria ofertar o tênis. Tudo começou na intenção de ofertar o tênis. E conversei muito com ele. Eu repeti algumas coisas, acho que conversamos por horas, inclusive. Parado na porta da casa dele, a gente começou a conversar de novo e tal. E confesso assim, eu sei que nós sabemos dar bons conselhos, mas quando vem de Deus, eu peço para que Deus não deixe eu memorizar tudo aquilo que eu falei. É mais natural, porque não sai de mim, sai de Deus. Eu não projetei falar aquilo, eu não planejei. Então não foi uma questão de treinar, né? Foi porque eu abri a boca e Deus falou. Então tem coisas que eu confesso que nem lembro que eu falei, porque de fato não veio de mim. Só que a gente percebe que realmente Deus produziu algo, né? E foi maravilhoso. E o Melk e o Salomão todo feliz, com tênis novo, chegou em casa, lavou o tênis, apesar de ter, sei lá, acho que usado 2 ou 3 vezes, algumas vezes. Então, quando botou o tênis no pé, não servia pra ele. É porque ele lavou, né? O tênis encolheu. É maior, Era maior. Então ele Não, lavou e- com água quente, né? Ficou Não, maior. é engraçado, né? Aí, beleza. Jesus tinha falado na mesma semana assim, pede coisas simples. Eu falei, poxa, coisa simples, Deus, me dá um tênis aí, né? E aí, beleza. Aí o Paulinho chegou, ele não sabia o que eu tinha falado com Deus, chegou com tênis, eu vou top. Ganhei um tênis. Só que detalhe, no domingo, um irmão da nossa igreja já tinha ofertado um tênis na minha vida. Ele falou, mano, qual é o seu Pix? Deus mandou te dar pra você comprar um tênis. Eu falei, poxa, eu pedi um tênis pra Deus, Deus deu 2. É um Um pra cada pé. 2 pares de tênis. certa resposta. Certa resposta. Não dá pra falar sério, gente. E aí, beleza, eu cheguei com o tênis do Paulinho, trocamos uma ideia da hora, fez super sentido pra mim, eu precisava. E coloquei o tênis maior, mano.
E aí eu falei, mano, eu vou lavar esse tênis aqui, mano. E eu falei, poxa, mano, tem que falar pro Paulinho agora que o tênis não serviu e tal. E, mano, só vinha o Melk na minha cabeça, mano. O número era 41 e eu também calço 39 igual o E Paulinho. repito, eu nem sei porque eu comprei o número 41, tá? E aí, beleza, mano. Eu falei, mano, Melk, esse tênis é do Melk, mano. Eu tenho que falar pro Paulinho. Lavei o tênis, deixei o tênis lindo. Falei, Paulinho, é o seguinte, mano, esse tênis não é pra mim. Esse tênis só chegou até mim porque você tinha uma mensagem pra entregar, mano. E aí amanhã a gente vai entregar esse tênis pro Melk. Resumo da ópera, o Melk tinha ofertado o tênis, ganhou um tênis, eu pedi um tênis, ganhei um tênis e Deus fez tudo isso aí porque nós precisávamos eu ter ganhei um Oferecimento Nike. E eu ganhei Patrocina a experiência, gente. porque eu cresci demais com isso. Uau. Por que cresci demais? Eu passei, né, por uma época de você só sente aquilo que Deus testifica no meu coração, viu? Né? Se Deus falou com você, tem que testificar comigo. E eu pude, assim, soltar, entre aspas, né, no ditado popular, né, dito popular, soltar um pouco as asinhas. E tive algumas experiências. Você participou comigo de uma daquela, na igreja do Fernando e da Fernanda, né, os pastores Fernando e Fernanda. E foi maravilhoso, sabe? Participou comigo na transformação, assim, numa sensibilidade espiritual no espaço das águias. Exato. E poxa, será que Deus está falando? Deixa eu fazer um teste, ver se Deus está falando. Pô, Deus está falando. Uau. Sabe? Quando eu estava na igreja do Fernando e da Fernanda, e eu tinha colocado um propósito no meu coração, se ali seria uma casa para mim, né? Sim. E fiz um propósito, cara, e Deus cumpriu todos os quesitos com detalhes, com coroas, com todos os brilhos possíveis, ele cumpriu o propósito. Na hora que ele cumpriu, fiquei com uma interrogação no meu coração e falei, Deus, por quê? Mesmo assim, você cumprindo essa interrogação, por que essa interrogação? Ele falou, te respondi, meu filho, para você saber que eu estou te escutando. Uau. Mas a sua casa ainda não está pronta. Então, você está fazendo a pergunta certa, mas no momento errado. Continua contando aí, que aí você já conta a tua história. Como é que foi a tua chegada aqui? Boa. Ó, o que vocês acham do seguinte? Vamos lá. Vamos pedir alguma coisa aí? E Pra aí, comer? o que temos reservado para esta noite? Que Bate aí, rufem os Claudinho. tambores. Aí, garoto. Olha só o que acabou de chegar aqui. Piratas Lanche. Galera, Piratas de verdade, Lanche. ó. Esse lanche, É o melhor, galera. de verdade, ó. Eu experimentei Cara, eu tô esses com dias. O Marcos, ele não sabe brincar, mano. A galera é incrível. Deixa eu entregar aqui e distribuir. Esse é seu. Que gostoso! Esse é seu. Marcos, Elaine, Vinícius e Yasmin. Cara, é vou falar uma coisa pra vocês, Abração cara. pra Tão vocês. bonito que dá dó de comer. Não é, mano? Eu tô com Tira o olho, tanta Salomão. fome. Olha o Salomão. coloca- Olha o franguinho, dá uma olhada no franguinho. Olha o Salomão Tenta olhando. dar um close nesse franguinho aqui, Será que mostra dá? lá, Será mostra que lá. dá? Pra qual câmera? Pra Gente, câmera 1, pra pode ser câmera aqui, 2? ó. Aqui, ó lá. Boa. Gente, dá uma olhada nesse franguinho aqui, ó. Olha que. Meu, olha só. É esse aqui, né? É, Esse aí, Ele tá acenando ali. Dá uma olhada, dá uma olhada. É aqui, ó, aqui, ó. Ali, Olha isso ali, aqui, olha isso ali. aqui, galera. Ah, Olha isso aqui. dá uma olhada, dá uma olhada. Cara, tá parecendo Olha, uma banana alimentanesa, cara. Muito bom. Ó, mesa tava faltando isso, né? Tava faltando comida. Tudo errado. Mano, conta pra gente. Conta pra gente. Como foi? Ah, o meu hambúrguer é vegano, viu? Tô no propósito aí. E fizeram um hambúrguer vegano pra nós, porque eles não brincam, hein? Top. Nossa, o Cláudio já tá rebolando o queixo. Já. O Cláudio é mais rápido. Meu, que lindo isso aqui. Meu Deus. Galera, Mano, conta aí. Qual a tua Cara, se história? eu fosse um menino dos 5 pães e 2 peixinhos, com a fome que eu tô, com certeza essa Não tinha- passagem não ia estar na não, Bíblia. não teria havido milagres. Não ia estar, não. Eu não ia dividir, não, cara. Tô com fome. Olha, eu fiz um primeiro contato com o Melk, né? Parece que quando fala primeiro contato, parece que tá falando com o ET, né? Não, mas o meu primeiro contato com o Melk foi no Espaço das Águias. E ali, cara, eu acho que eu fui o aluno que dei mais trabalho com o Melk. Porque ele falava, no meio da aula, falava, não, tá errado, não fez como Desse jeito. Desse jeito. Debate. Debate. E cada um tinha o seu tempo pra poder responder, viu? Era debate mesmo. Tá da hora, gente. Eu falava assim, não Top. foi isso que eu aprendi, tá errado. E ele me mostrava, me explicava na Bíblia, eu falei, cara, eu vou andar com esse cara. Porque eu comecei a entender, sempre tive uma visão top de Deus, sempre tive, eu nunca achei que Deus era um cara ruim. Mas a visão de quem eu era pra Deus, isso começou a mudar. O fato de ser filho, o fato de também ser importante, essa estrutura de Deus só fala com você se falar comigo também, viu? Não. Deus fala com seu filho, Deus fala com ele cuida de quem ele ama.
E destravou, cara, destravou minha mente. Foi um processo. Eu tava, né, eu trabalho por conta, né? E eu tava passando por algumas questões também dentro do meu trabalho. Isso causou um bug na minha mente. Ele me ajudou a destravar dessa forma também. E falei, eu vou andar com esse gordinho, esse cara vai ser meu amigo. E comecei, fiquei nesse curso ao longo de 2 anos, né? Acabou o curso, mas mantivemos contato. E eu estava nessa igreja. Eu participei de uma denominação por 17 anos, fiquei na mesma igreja por 17 anos. E quando Deus colocou no meu coração que haveria um novo tempo na minha vida, e isso parecia para mim rebeldia, mediante a metodologia que eu cresci. Se você sair, é rebeldia. Eu fiz um propósito com Deus, cara. Fiz um propósito com Deus e fui bem específico. E Deus gosta, a palavra de Deus garante que Ele vai responder. Ele fala, você faça o propósito que Ele vai te responder. Meus amigos, eu fiz o propósito e pedi para que Deus colocasse na minha presença uma pessoa que eu não via, pelo menos, naquela época, pelo menos há uns 5 anos eu não via. E quando eu conheci ele como um homem de Deus, um profeta de Deus. Falei, Deus, eu quero que essa pessoa vá até meu trabalho e converse comigo e fale para mim, você vai ter que sair dessa igreja. E isso eu vou saber que não é rebeldia. Com isso eu vou saber que é você que está falando. Pois não deu uma semana, apareceu esse rapaz lá no meu trabalho e conversou comigo e falou, olha, como é que você tá? Como que anda a sua vida na igreja? E aí, qual que é o seu chamado? Aí eu falei para ele, olha, Deus colocou no meu coração esse chamado. Ele disse, opa, mas espera aí, eu conheço a igreja onde você tá. E para você cumprir seu chamado, você vai ter que sair de lá. Cara, aí você coloca o propósito no coração, você coloca várias pautas no propósito e Deus vai respondendo. E em qual momento que você vai obedecer? Chega um momento que você tem que, né, virar a página. E eu fui para uma igreja chamada Lírio dos Vales, do pastor Diego Menin. Fiquei lá por mais de ano. Fui lá, a igreja... A igreja é benção. Top. E eu nunca gostei de estudar, mas sempre soube que estudar é importante. Então, fiz faculdade e nas igrejas onde eu participava, sempre estudei, sempre fiz curso. E não foi diferente na igreja da Lírio. Comecei a estudar e Deus começou a abrir a minha mente para uma outra situação, mostrando a respeito de chamado, a respeito de propósitos, né? Eu me lembro, Paulinho, que nesse interim a gente trocou uma ideia. Você falou em casa, a gente teve uma mesa e eu falei, mano, Deus me deu uma direção, vai nascer algo aí que é o Church, não sei quando, como, não sei como vai ser, mas vai nascer. E eu lembro da gente ter trocado uma ideia, mano, e eu olhar pra você e pra Luana e falar, cara, esse lugar onde eles estão fazendo bem pra eles. Porque a postura deles era diferente. Isso é muito louco. Porque às vezes tem lugares que ativam, despertam algo em nós. Ambientes que mudam, alteram a gente, né? E eu acho que é pela forma que a gente passa a se enxergar dentro desses ambientes. Porque um ambiente de igreja limitador vai fazer com que você se veja num tamanho menor do que realmente você pode viver. Agora, um ambiente que te empodera, que te habilita, faz diferença, né? E mesmo que não foi lá o teu lugar de permanência, né? Você tá aqui, glória a Deus por isso, né? Mas foi um lugar que te ativou pra caramba, eu percebi isso. Era um lugar de passagem, cara. Uhum. Muitas pessoas morreram no deserto, mas outras cresceram demais no deserto. Uau. Puderam aprender a depender de Deus no deserto. E não viviam. E esse deserto, pra mim, não foi um deserto ruim, não. Foi um deserto onde eu pude firmar meus alicerces e ter certeza e convicção daquilo que Deus falou. Porque Ele falou. Né? Ele não precisa prometer 2 vezes. A palavra dele não volta atrás. Ele tá com maionese nos beijos. Quem sabe faz ouvir. E ele não precisa ficar, entre aspas, né, reprometendo isso. Não, ele já prometeu. Ele não precisa ficar... Ele precisa ficar lembrando a gente, não ele. E foi, cara. Foi um momento naquela igreja muito boa. Acabou a pandemia. Você ficou lá o quê? Uns 3, 4 meses? Na Lírio? 1 ano e 4 meses. Um ano? Um ano. O curso deles era 1 ano. Levou um tempo para começar a fazer o curso. A duração do curso era de 1 ano. Fiquei lá 1 ano e 4 meses. E saí de lá porque acabou a pandemia. E lá é uma igreja de uma estrutura muito grande. É muito cheia a igreja. E, cara, se tornou inviável ir para lá. Porque o culto começava, por exemplo, às 10. Se você chegasse lá às 8, você já não conseguia entrar na igreja. Porque a fila já dava volta no quarteirão. Você experimentou disso, né? Que eu fiz o convite
E tivemos que o nosso convite acabou na onde? Numa mesa. Porque, cara, chegamos lá, a igreja estava lotada. Você tinha que assistir o culto do outro lado da calçada. Não A gente dava fez mais. uma mesa super edificante também. Comemos um tibone Tibone. delicioso, trocamos uma ideia maravilhosa, ainda saímos com um copo da cervejaria artesanal. Cheguei em casa, meu pai falou assim, meu, Onde você tava? que pastor é esse que sai com as ovelhas E volta com e chega com um copo de cerveja? Eu falei, pai, foi um brinde que a gente ganhou lá, mas eu juro que eu não bebi cerveja. Aí você Mas entregou, quase- você entregou o lanche pra ele ficou quietinho. Exatamente, né? Não, porque é uma regra lá em casa, né? Se você sai e chega sem um lanche pro meu pai, Mãos você vazias. vai ter problema. Agora, você pode chegar tarde, pode ter qualquer outro BO. Se tiver um lanche pra ele, você tá liberado. Inclusive, Bispão, você que é o patrocinador dessa TV aqui, agradecemos a você por toda vez, com muito bom coração, sempre de muito bom grado. Imagina a Né? satisfação Sempre dele. com uma satisfação Queremos muito Imagina grande. você a aqui. satisfação dele. Eu conheço, Queremos, você hashtag aqui. Eu do conheço e Bispão. eu sei que é satisfatório pra eu, Meu, tenho muita certeza. satisfação. Ele sempre fala, leva, filho. Bispão, leva seu Olha, carro lá que eu vou pode levar seu carro de levar, graça. Inclusive, eu fica lá, né? À vontade. Ó, pai, ganhou Não é uma uma lavagem. lavagem da Lavagem Exagerados Clean. É, Inclusive, a gente não falou nisso, né? é verdade. Porque um dos patrocinadores do podcast, né? É a Exagerados Clean, que é o Paulinho Sou que tá eu, aqui. sou idiota. Né? Ele ainda, além de patrocinador, né, do podcast, ele é tesoureiro da igreja, baterista, baixista, né? Então tem o conflito múltiplas de funções. interesses aí tá no ápice. Tá no ápice. Disseram que depois que eu me tornei tesoureiro da igreja, eu troquei de carro 2 vezes. 2 vezes. É. Duas vezes. É verdade. 2 vezes. Eu saí do ônibus da Armênia e entrei no ônibus pra Guarulhos. Eu troquei 2 vezes de carro. Mercedes e Scania. Mercedes e Scania. Top, top. Então, não, a Scania não faz ônibus, tá? Só pra você saber. Peço desculpa, senhor. Isso não vai voltar a acontecer. E, cara, eu fiquei nessa igreja até onde pude, porque acabou a pandemia e não deu pra continuar, por conta do volume de membros da igreja. Fui convidado para uma outra igreja, fazer uma visita. Deus, na primeira noite dos pastores, abriu o coração para mim, para minha esposa, numa mesa, né, tudo girado numa mesa, abriu o coração, contou a história da igreja, o que havia acontecido no passado, a retomada deles e tal, a luta deles. Irmão, Deus colocou no coração meu e da minha esposa, no terceiro culto que nós estávamos lá, ou seja, no terceiro encontro, né? Falei pro pastor assim, ó, Fernando e Fernanda, saiba que Deus está colocando algo no nosso coração, e só que a gente acha isso loucura e a gente não quer falar para vocês, a não ser que vocês façam muita questão de ouvir. Sim, queremos, que a curiosidade não faz, né? É, A curiosidade não faz. Claro, em resumos, né? E falou, olha, é o seguinte, Deus está dando uma direção para que eu e minha esposa direcione um culto para vocês. Como assim? Quero que você dê o microfone para nós. Ou seja, terceiro culto, eles não conheciam a gente. E aí, pastor, faz sentido para você? Ele olhou para a esposa dele e falou, tenho paz no meu coração. A gente vai deixar vocês direcionar um culto aí, porque Deus, a gente sente que é Deus, é de Deus. Cara, pra gente, o que foi isso? Foi falar, ó, Deus fala com você. Lembra que eu comentei? Que Deus só fala comigo se falasse com alguém também? Era essas experiências com Deus. Deus estava mostrando quem eu era em Deus. Também estava. Qual que é o contato que ele tem comigo? Irmão, aí fizemos o culto, foi top. Mel, que também estava lá nesse culto, foi um culto de honra. Foi um culto de honra. Eu fui extremamente, acho que eu fui mais edificado do que os próprios pastores. Sim. Fizemos uma aliança de amizade com eles, inclusive, sabe? Temos contato até hoje. Foi um culto, assim, diferente que a igreja precisava. A igreja inteira honrou os pastores, sabe? Pelo que aconteceu. Sabemos, como temos contato, sabemos que dali para frente a igreja foi diferente, está diferente, né? E depois, nessa igreja, onde estava procurando meu endereço, foi quando fiz um novo propósito com Deus. O propósito com Deus foi o seguinte, eu pedi para Deus o seguinte, eu sou baterista, e eu queria que a igreja me chamasse para tocar. Falei, ó, que durante o culto, que ela... Ó, vem cá, Paulo, você é baterista, vem cá fazer um louvor com a gente. Eu pedi um louvor. Chegou no domingo de manhã, a pastora me liga, Paulo, o baterista não vai poder participar hoje do culto, você quer fazer um culto inteiro com a gente? Ó, eu pedi Deus já deu um culto inteiro. Falei, amém, tem um louvor que eu gosto muito, que é Grande é o Senhor, né? E eu não falei para ela que eu queria cantar esse louvor, mas eu escuto esse louvor todo dia de manhã. É meu despertador. Uau. E aí ela colocou uma lista de louvor, e nessa lista de louvor tinha alguns louvores que era bem complicado, e por ser em cima do horário, eu sugeri que ela escolhesse outro. E qual que é o outro que ela escolheu? Justamente o louvor que eu gosto. Sem eu que tivesse de direcionar. Então, naquele momento eu senti Deus falando comigo, falando,
Estou te escutando, filho. Desci do altar, depois do culto, desci do altar e senti assim, qual que é a sua casa? Ué, mas não é aqui? Não, não é aqui. Aí eu já olhei na cadeira, ela falou, ó, não aceito isso não. Eu tenho que ter paz no meu coração. Deus falou assim para mim, filho, eu estou te respondendo porque você está perguntando. Quero que você saiba que eu estou te escutando, mas a sua casa ainda não existe. Amém. Se ele falou isso, falei com a minha esposa, testificou no coração da minha esposa também. Fomos convidados para uma aljava na casa do Melk. E nessa aljava, Deus entregou mais palavras. E eu disse para minha esposa assim, nós temos o endereço. Qual? Nem o pastor sabe qual que é. Mas nós temos o endereço. Muito engraçada, que não tinha teto, não tinha nada. Esse foi o slogan da E foi assim que eu entrei na Aero. Uau. Né, já tínhamos esse contato anteriormente e foi junto na inauguração da igreja. Compramos essa briga, lutamos até hoje nessa briga junto. Tem sido maravilhoso. E cara, se tem sido maravilhoso para você, pastor, imagina para nós como membro de poder participar dessas colunas. Porque o que a gente está fazendo hoje é criando coluna, né? Elaborando as colunas. E é gratificante demais. Pude, aqui dentro, continuar me redescobrindo em quem eu sou em Deus, o que Deus espera de mim, o que Deus quer de mim, né? O que eu posso fazer em Deus, não eu como eu, porque eu não posso fazer nada, mas diante de Deus, quem o Paulo é e o que o Paulo espera. Uau. Concluir. Uau. Para mim é maravilhoso. Perfeito. Saulo, vai lá a tua vez. Bora lá, mano. Compartilhe. Então, Agora você fala que eu como. Ele pensou que você ia perguntar Então, mas- pra mim, pra câmera ficar aqui e ele poder comer o lanche dele. Eu também senti isso. Mas eu achei interessante você passar pra ele. Exatamente. Mais meia horinha aí com o lanche esfriando. O lanche do Cláudio já Vai. acabou, já. Né? não, o lanche do Cláudio acabou. O Paulinho tá aqui insaciável, mas tá bom. Depois de falar tanto, Salomão falou assim, eu passo a minha oportunidade para o irmão Cláudio. Não, fica à é a minha vontade. oportunidade. Eu quero chamar o irmão Cláudio pra Pra me ajudar. Pra cooperar comigo pra nessa cooperar comigo nessa oportunidade. Então, mano, eu sou filho de pastor, né? O meu pai é pastor aqui no bairro, o pastor Samuel. Bem feito. Meu paizão. Filho de pastor, né, irmão? Filho de pastor e baterista. O combo. É um combo perfeito. E assim, Deixa eu guardar pra cá. então eu cresci na caminhando com o Cristo. Fui ricamente abençoado e preparado Isso. para aquilo que a gente está vivendo hoje. E em 2000, nós nos conhecemos. 2020. Isso. Janeiro de 2020. Em 2020, Deus começou a ministrar no meu coração que Ele estava me levando para o novo tempo. E eu não sabia o que era esse novo tempo. Eu sabia que Deus queria me levar para o novo tempo. Dia 6 de janeiro de 2020, domingo. A memória do Mel que é algo impressionante. Pode ser que ele ia cantar a música aí. Estou mais um dia. Então, e veio essa palavra. Eu não sabia o que isso significava, sabia que era um novo tempo, mas, enfim, deixei Deus falar durante todo um período. E naquele questionamento, mas tá, um novo tempo, o que Deus quer? Um novo tempo, um novo tempo. E aí ele começou a acrescentar algumas coisas, uma nova estação e um novo ambiente. Aí eu falei, poxa, um novo ambiente, e aí isso já começou a me balançar um pouco. Comecei a ficar preocupada, tipo, Mel, que Deus me livre, que negócio é esse? E aí eu pensei e continuei sendo ministrado por aquilo, até que um dia eu tive certeza que Deus estava me levando para um novo ambiente na questão da igreja. Deus queria me levar para um novo lugar. E aí, geralmente, as crises vão aumentando. Mas que lugar que eu vou, mano? Tipo, Deus quer me levar para um novo lugar. Como que vai ser? Como que isso vai acontecer? Como que Deus vai fazer? E durante todo esse processo ali com Deus, até um dia que eu tive certeza e a convicção de eu tinha que passar essa visão para os meus pais, né? Então, eu lembro no culto de domingo, eu chamei os meus pais, falei, olha, Deus está querendo me levar para um novo tempo. E eu tô sentindo que esse novo tempo é um novo lugar, um novo ministério. Mas eu quero que vocês orem. Eu quero que vocês orem porque eu quero que Deus confirme com vocês também. E eles olharam pra mim e falaram, não, se Deus tá falando com você, a gente confia nisso. Só que eu não sabia para onde eu estava indo ainda. Eu só falei pra eles, só avisei que Deus tava me levando pro novo tempo e eu sentia que era um novo ministério. Ok. Em 2021, em novembro de 2021, nós tínhamos uma conferência marcada, que foi a conferência Imersão, na nossa igreja, que meu querido amigo pastor Melk foi convidado. E eu já conhecia o Melk de algum tempo, e durante esse processo, desse tempo que eu falei com os meus pais, até a conferência, eu senti que eu ia caminhar com o Melk.
era uma convicção. Esse novo tempo, novo ministério, eu vou caminhar com o Melk. E aí não existia Arrow Church. Não. Então, só para vocês entenderem o que estava acontecendo. Não existia Arrow Church, tinha que caminhar com o Melk, aquela ideia. Eu falei, mano, o Melk tem o espaço das águas, tem uma escola. Acho que eu vou estudar na escola, vou fazer parte, vou servir, vou ser voluntário em alguma coisa. Acho que isso que Deus tá querendo falar, mas beleza. E aí eu continuo, tá comendo aqui, inventando. Foi mal, gente. Aí, mano, é assim. Tá, mano, devolvendo o lanche. Mandando ver o bagulho. É que bom, né, que tá que com É muito medo. bom, é muito Dá bom. medo. E tudo bem. E aí, durante esse período do que eu falei com os meus pais, não, sai daqui, dos meus pais até a conferência, Deus começou a confirmar que eu tinha que caminhar com o Melk. Antes da conferência, o Melk seria um dos pregadores, ele ia ajudar a organizar a conferência, ele foi pra mesa e ele falou que estava abrindo um ministério. Na mesa, tudo aqui é gerado na mesa, gente. Antes da conferência acontecer, ele falou que Deus tinha falado com ele vai contar melhor a história. Meu pai chamou eu e o Melk, e falou assim, eu tô liberando o Salomão, ele vai caminhar com você é um cara incrível. E aí começou esse processo. Isso me impactou. Eu Isso. lembro de ter me impactado muito. Eu cheguei em casa falando, o pastor Samuel, ele enviou o Salomão. E o pastor Samuel liberou o filho dele para um outro cara cuidar, tá junto. E eu fiquei absurdado, né? Que eu falei, como pode? Né? Ele vai largar a igreja dele com uma estrutura, com algo que já tá acontecendo, algo consolidado, né? Paredezinha preta, topzinho. O pai dele amou a Arrow de tal maneira que deu seu único filho. Exatamente. Mandou pra lá, né? Exatamente. Se bem que a gente tem a cópia dele, né? Tem o Vini. Tem o Vini, né? O Vini E aí o que acontece? Veio de brinde, né, o Vini? É o Ctrl-V, né? Ele é o Ctrl-V. É o Ctrl-C. Você saber, gente, o irmão dele é muito igual a ele. Você olha de verdade, costas, você não mano. sabe quem é quem. Então a gente chama um de Ctrl-C e Ctrl-V. É muito parecido. E aí aquilo me impactou. E eu falei pro Salomão, Salomão, você tá vindo pro nada, mano. É uma igreja muito engraçada, não tem teto, não esse tem era o nada. slogan. É uma igreja engraçada que não tem teto, não tem nada. E aí na semana da conferência, né, a gente já tinha conversado, a gente já tinha sentado na mesa. E aí nós fizemos a nossa primeira aljava. Foi. Antes da conferência. Foi na semana. A gente tá poucas semanas aí da nossa primeira aljava, de forma oficial. Verdade. E aí foi isso. Aí nessa conferência, cara, foi incrível o que Deus fez na conferência. O Melk ministrou na sexta, eu ministrei no sábado, e no domingo, ou de forma oficial para a igreja, eu fui liberado para vir para a Arrow Church. E chegando aqui, eu entendi o que Deus estava querendo fazer durante todo esse tempo. Que é de fato formar. E eu percebi que tudo aquilo que eu tinha passado, porque o que o Melk precisava no começo da Arrow? Pessoas que o ajudassem, né? Pessoas que fossem um braço, para que ele não começasse tudo aquilo sozinho. Isso. E todo o processo, ser filho de pastor, viver a vida da igreja durante anos, Isso. eu cheguei num lugar onde tudo que eu tinha aprendido era necessário. Exato. Que era um começo, que era o fundamento. Eu lembro que até nisso, uma das primeiras vezes que a gente falou, o Melk falou, mano, o que Deus tá falando com você aí? Eu falei, mano, fundamento. E aí aconteceu tantas outras coisas, e isso tem sido quase o tema desse ano da Arrow, que é firmar fundamentos, que foi o que o Paulinho acabou de falar. Então a gente se sente muito privilegiado e honrado em estar participando disso desde o começo. Eu tenho certeza que daqui a uns 20 anos vai ter uma fotinha lá da primeira aljava, do primeiro culto, das pequenas conquistas, mano. Eu acho que essa é a parada, mano. Você vai ficar triste porque não tiraram foto nesse dia. Pior que tiraram. Mas no começo da conversa, o Salomão fez um comentário e passou e eu queria falar. Sobre aquilo que é motivacional, né? Qual foi a motivação? Daqui tantos anos, a gente tem que olhar e falar assim, é igualzinho no começo. Igual. Nós não estamos diferentes. As pessoas o primeiro membro e o último membro, tem que olhar para a mesma pessoa e falar, é igualzinho o começo. Uau. Essência é a mesma, né? A essência, a motivação, né? Sim. Se é grande, se é pequeno, se é rico, se é pobre. Tem que olhar e falar assim, hoje é aniversário de 10 anos da Arrow. É igualzinho no começo. Uau. Mas o nome disso é ser genuíno. É isso. Porque eu acredito que tem tantos líderes que iniciam um ministério com propósitos completamente diferentes e às vezes nem ele sabe desse propósito. É inconsciente. Às vezes ele quer se provar
Ou às vezes ele está revoltado com o lugar onde ele está, agora é hora dele comer. Que coisa feia. Ainda bem, não põe a câmera nele não, viu, gente? Não põe a câmera nele não. Foi não. Se der um close, vai ver que o aparelho Tem a não tá bandeira sujo. do Brasil no aparelho dele. Dá um passe. Que vexame. E aí, inconscientemente, o cara, às vezes, para se provar ou para ele responder uma necessidade que ele tem, ele cria um ministério, seja ele uma igreja, ou seja ele um ministério de louvor, ou seja lá qual for o ministério. Sem esse propósito genuíno. Exato. Propósito esse, que eu acredito que ele nasce naturalmente, ele já está no DNA da pessoa. Acredito eu, me corrija se eu Com estiver errado. certeza. E esse propósito genuíno é isso que realmente dá a característica e a tocada do ministério ao longo dos anos. Uau. Sem se perverter, sem se desviar. Lógico que essa manutenção de voltar lá, vamos voltar lá para o começo, para o princípio. Qual que era mesmo a minha ideia, o objetivo? Exato. Essa manutenção sempre tem que existir ao longo, né? Porque quando eu olho a Aero, dentro da mentalidade que essa igreja tem, a gente já consegue se projetar para o futuro, só que quando a gente estiver naquele futuro, eu acho que em vários momentos a gente vai ter que voltar para o começo e revisitar esse começo para não perder a essência lá. Uau. E isso que você está falando é muito louco, porque uma coisa que eu sei porque sei. Logo quando eu comecei a ouvir sobre a Arrow, eu entrei no ano de 2021 e eu fui para um processo de descobrir que o importante para Jesus não era fazer alguma coisa. Eu mergulhei nesse processo de uma forma tão brutal que eu cheguei num lugar em que eu estava tão satisfeito não fazendo nada, que quando terminou o primeiro semestre do Espaço das Águias e era para começar o segundo, eu demorei uns 3 meses para começar o segundo. Porque a gente ia fazer 3 trimestres no ano. A gente acabou fazendo só 2. Porque um trimestre foi o tempo que eu parei e eu falei, Jesus, você quer saber? Eu acho que eu não quero voltar. Eu acho que eu não quero fazer mais. O espaço? Não quero mais fazer. Na verdade, Jesus, eu acho que eu não quero mais fazer nada. Não quero fazer mais nada. Eu encontrei um lugar onde eu não preciso fazer para ser. Eu encontrei um lugar onde eu estou satisfeito com a sua presença e fazer para mim não importa. Mano, quando eu cheguei nesse lugar, eu durei 3 dias sem fazer nada. Por quê? Jesus falou para mim, Melk, eu tiro de você algo para que esse algo não te tire de mim. E quando você não tem mais aquilo dentro de você, eu te devolvo, porque você vai saber zelar disso. É isso mesmo. E aí eu entendo que hoje, quando eu comecei a Arrow, por exemplo, ou o segundo semestre do Espaço das Águias, e tudo que a gente faz hoje, não é porque eu preciso fazer. Eu não sinto necessidade de fazer essas coisas. Não me satisfaz mais. Um dia já me satisfez em fazer. Depois desse processo, segundo semestre de 2021 pra cá, não me satisfaz mais o fazer. O fazer não é o que me move, sabe? Porque se Jesus mandar parar de fazer alguma coisa, hoje eu consigo não fazer. Sem doer muito. Eu lembro que no ano passado Deus falou para não fazer, me doeu não fazer. Eu até falei pros meninos, falei pro Salo, falei, gente, eu não tenho problema em não fazer. Me dói saber que talvez isso fira outras pessoas, né? Mas seguir a direção, para mim, hoje não é mais dolorido. Mas por quê? Quando você faz algo precisando, por exemplo, você cuida de alguém, precisando, o que vai acontecer? Você vai depender. Tem líderes que dependem emocionalmente dos seus liderados. E aí o controle que empregam e a manipulação que empregam tem a ver com essa dependência emocional. E a gente tem aprendido a rasgar o coração, a ser de fato vulnerável, né, pra haver essa cura. Ser inútil, né, mano? O pior Ser que inútil. essa dependência, que você falou, dependência emocional, Uhum. que o líder tem sobre o liderado, faz com que
esse líder identifique potenciais no liderado e comece a abafar Uau, esse potencial para que o liderado não cresça. uau. É o Justamente para ele se manter, justamente para ele se manter sempre ali abaixo. Sim, uma coisa que eu percebo nas duas histórias, né? A gente precisa ter gratidão por cada lugar em que a gente passou. E talvez a gente olhe, por exemplo, para a pré-escola hoje, ou para a forma que os pais aplicavam disciplina hoje, fala assim, meu, não se faz isso. Mas não se faz isso para determinada idade. Existem alguns processos que fizeram sentido para o nosso processo ali, para o nosso crescimento. Processos que hoje a gente fala, meu, poderia ter sido diferente. Mas naquele momento, né, talvez alguns cercadinhos nos salvaram. Né? Eu ouvi uma vez o Juscelio falando o seguinte, Deus prende na religião quem não sabe viver em liberdade. Uau. E às vezes, para manter algumas pessoas de pé, a gente precisa viver algo mais, né, ali por um tempo. Só que à medida que a gente cresce e amadurece, Deus permite que a gente saia dessa bolha. E saindo dessa bolha, a gente vive tudo aquilo que precisa viver. Temos pouco tempo para o podcast, para terminar essa mesa, esse papo. O Claudinho não contou a história dele. Não. Claudinho, qual foi a sua história? Você chegou aqui? Ele não tem história, a gente achou ele na rua, trouxe ele pra Ai, que cá. saudade. Era um guitarrista desempregado. Cara, como que a gente resume? Vamos lá. Eu, aos 5 anos de idade, comecei a ir para a igreja obrigatoriamente com a minha mãe. Você quer resumir dessa forma? Resumido. 1985, século passado. E aí, da Assembleia, que também é o que você falou, né? Os começos. A gente tem que honrar por onde a gente passou. E a Assembleia de Deus, para mim, foi lugar de raízes, tenho muito carinho por tudo que eu vivi ali. Depois Paz e Vida, Arca de Deus e a Batista durante 17 anos. E para mim é um lugar assim maravilhoso. Eu amo a galera de lá, uma família mesmo. Inclusive eu sou meio polêmico quando eu falo que eu congreguei numa igreja durante 17 anos e eu saí de lá sem me despedir de ninguém. Uhum. Porque quando você se despede, isso é algo meu. Não estou dizendo que eu estou certo e talvez esteja até errado. Sim. Mas quando você se despede de um lugar, você meio que fecha um ciclo. E a Batista é um lugar que eu não quis fechar o ciclo. Uhum. Então, eu quero qualquer hora que eu quiser aparecer lá no culto lá e ser algo absolutamente natural. Eu não quis chegar no meu pastor e me despedir, olha, tô saindo, né? Respeito quem faz isso, enfim. Sim. Né? Mas a Arrow, ela me ensinou uma coisa, cara. Ela me ensina uma coisa assim muito interessante. Olha, outro dia eu estava conversando com uma amiga minha e existe o fato de você praticamente nascer em berço evangélico, às vezes não tem o impacto daquele cara que viveu uma vida inteirinha na bagaceira e depois ele teve um encontro com Deus. Às vezes para esse cara é muito mais marcante do que para quem nasceu no berço evangélico. Porque às vezes quando você nasce no berço evangélico, tudo é muito normal. Uhum. Tudo é muito normal. Você vê um milagre, você vê uma cura, você vê, né? E para mim isso era absolutamente normal, dentro de todo o processo que eu passei dentro da igreja. E às vezes eu via os novos convertidos, aquela paixão, aquela garra, aquela coisa. Outro dia eu até ouvi que o evangelho seria transformado por um novo convertido. E não é nem pelo aquele macaco velho que tá, mas enfim, né? Então, assim, às vezes durante a minha carreira ministerial, se posso dizer assim, será que é muita prepotência minha falar carreira ministerial? Não, Não, né? Você, às vezes, involuntariamente, você acaba se tornando muito cético. Por quê? Porque você está tanto tempo vendo ali, às vezes, curas, milagres, prodígios, né? Você consegue identificar que, às vezes, é um pouco de manipulação, né? É um pouco enfim. E você fica muito cético quanto a isso. Depois que eu comecei a andar um pouco aqui na Arrow e comecei a acompanhar o Melk de perto, mano, uma das coisas que ele me ensinou, por eu ser cético nessa questão, é a fé. Viver, mover pela fé. Eu sempre achava um clichê, eu me movo
por fé e não por vista, né? Achava bonita a frase. Mas esses últimos meses eu comecei a ver, ainda não a viver. Talvez seja uma cura que eu ainda tenha que ter, né? Mas eu comecei a ver, né? Todos os testemunhos, tudo que aconteceu. A história dessa igreja, né? Sim. A igreja que não tinha Mas nada, começar a não tinha enxergar é o primeiro nada. passo. Agora sabe pra onde você tem que ir. Ó, enxergar é o primeiro passo. Então, enxergar é o primeiro passo. E eu vejo isso, cara, cada coisa assim, desde as mínimas coisas, desde o testemunho que vocês contou do tênis, né? Desde todos os testemunhos. Então, assim, sempre foi uma visão diferente de tudo o que eu vivi durante todos os meu tempo de evangelho. E, cara, resumindo, é mais ou menos isso. E aí eu cheguei na Arrow, né? Uma igreja de amigos, realmente, uma igreja transparente, né? E, cara, vamos que vamos. Bora lá. Muito bom, muito bom. Bom, um dia a gente pega um dia só pra contar a história da trajetória Eu toda. acho que quando for fazer isso tem que chamar a Renata. É verdade. Que aí fica. Vou chamar a Renata. É o meu que conta a história Isso, a completa. gente conta. Renata, dá pra fazer uma mesona top. Dá pra cantar. Era uma vez. Gente, foi muito bom esse nosso primeiro papo em família. Eu curti muito estar com vocês. Eu quero dizer pra vocês que é uma honra caminhar com vocês, de verdade. Eu creio que a gente está construindo algo pra eternidade, né? Algo para as próximas gerações, Pra marcar mesmo, né? algo pra marcar, sabe? Algo que vai ser contado pelos nossos filhos e netos se Jesus não voltar antes disso. E eu tô muito feliz com essa trajetória, né? Não podemos esquecer dos nossos queridos amigos patrocinadores que estão nos ajudando a viver esse sonho, essa direção do podcast. Inclusive, nós acabamos de comer aqui o lanchão do Piratas Burger. E em alguns momentos aqui, você vai Muito poder bom. fazer o teu pedido aí até mesmo pelo QR Code, ok? Tem um QR Code aí na tela. Você vai poder fazer o teu pedido aí. E também tem na descrição todas as informações que você precisa para fazer o seu pedido. A galera da Sweet Cake sempre manda doces maravilhosos. Dá uma olhadinha nisso, gente. Que delícia. E dessa vez, ó, nós vamos encerrar isso aqui, hein? Mari, parabéns aí. Os seus doces são maravilhosos. A gente ama experimentar um pouquinho deles a cada semana. E você vai poder também pedir pelo QR Code aqui na tela. Tá aqui na tela, então pede aí, aponta o teu celular, já faz o teu pedido. Eles entregam iFood numa área gigantesca. Você pode pedir. Inclusive, ela me mandou esses dias, né? Porque o Tom perguntou se entregava lá em Ferraz. E na cobertura do iFood, entrega até lá em Ferraz, entendeu? Pega em tudo quanto é Eles lugar. aceitam encomenda? Aceita encomenda também? Aceita sim. Então você pode pedir lá no iFood e levar um sweet cake para sua casa, que é delicioso. Além disso, nós queremos agradecer a Exagerados Clean por também fazer parte desse patrocínio e a vida do Paulinho. Muito obrigado, Paulinho, por estar aqui hoje. Obrigado pelo convite. Por ser tão importante aqui para nós, para aquilo que nós temos vivido em família, viu? Você é top. Exagerados Clean, você pode encontrar eles também através do Instagram. Tá aqui na descrição. E você vai poder lavar o seu carro, fazer a sua higienização. O que mais, Paulinho? Lavagem de caminhão, a gente lava helicóptero, lava o que você quiser. Se tiver uma casa, se sua casa couber em cima do caminhão, traga pra gente que a gente lava também. Cara, você faz lavagem de dinheiro? Olha, Polêmico. com essa lavagem eu ganho dinheiro, cara. Tesoureiro da igreja. Operação Lava Jato. Cuidado. Muito bom. Também espaço de escuta, né? Jô Fernandes. Ela é minha terapeuta, é terapeuta do Salomão, já passou também pela vida do Paulinho, né? Então é incrível mesmo a vida dessa mulher. Cláudio precisa, tá? Só não é minha ainda porque eu não tenho dinheiro pra pagar. Ô Jô, o que você acha de patrocinar Aí, o Claudinho com a terapia? quem sabe aos 42 anos eu realmente entenda a minha existência. Bom demais. Né? E Nuvem dos Anjinhos, uma escola maravilhosa com princípio que tem aqui em Guarulhos. Pastor Inês, nós amamos vocês. E Arrow Church, nossa igreja maravilhosa, né? Que nós caminhamos. Inclusive foi tema dessa ministração hoje. Dessa ministração não, desse podcast. Tá muito crente. Pastor, mano. Tá muito crente, Pastor cara. é triste nessa situação. É igual quando tem evento de manhã e você fala à noite. É verdade. Esses dias tinha um evento segunda e terça, tava marcando sexta e sábado. Daqui a pouco ele vai dar a benção apostólica aí. Pelo amor de Deus, a graça do nosso Senhor. Gente,
Gente, muito bom estar com vocês nesse papo. Não perca a semana que vem. Tem um convidado extraordinário aí chegando e vai ser incrível. Tamo junto. É nóis. Deus abençoe. Valeu. Tchau! Que calor.